A louva-a-Deus nunca imaginou que seu maior inimigo seria um de seus próprios semelhantes, com um sabor irresistível de frango. Neste momento, um ninho de ovos de louva-a-Deus está se rompendo e as pequenas criaturas estão emergindo como insetos fracos. Assim como na maioria dos animais, suas chances de sobrevivência não são altas, mas o único ovo pode conter até 60 ovos. Eles precisam passar por 3 estágios, até se desenvolverem completamente. Agora seus corpos são muito macios e estão em seu momento mais vulnerável, pois predadores nas proximidades já os estão observando. Eles devem se esconder imediatamente, esperando que seus corpos endureçam. Logo os corpos dos louva-a-Deus mudam de transparentes para negros. No entanto, um perigo oculto se aproxima silenciosamente. Eles estão com muita fome e a louva-a-Deus se alimentará de qualquer coisa que se mova, incluindo seus próprios semelhantes. Assim, começa uma batalha pela sobrevivência que acontece internamente. Um louva-a-Deus inteligente decide deixar este lugar cheio de perigos. Mas o caminho não é fácil. A floresta está repleta de predadores. Na espreita, um javali faminto já está de olho nele. Agora, cada escolha é crucial e determinará seu destino. Felizmente, ele parece ter tomado a decisão certa. Enquanto se sente aliviado, o javali faminto persegue. Embora a louva-a-Deus tenha uma visão excelente, os olhos do javali são ainda mais numerosos. E ele agora enfrenta grandes problemas. Neste estágio, ele ainda não desenvolveu asas e tenta usar suas garras para saltar em outra folha, mas não consegue alcançar o inimigo. O javali está logo atrás, e ele só pode arriscar sua fuga. É evidente que sua velocidade não será suficiente para escapar. Em um momento crítico, ele pensa em uma ideia brilhante. Ele abre os membros dianteiros em uma postura de mestre de artes marciais. Essa sua exibição de luta faz o javali, que nunca tinha visto algo assim, fugir. Assustado, ele consegue passar pelas horas mais perigosas de sua vida para um louva-a-Deus recém-nascido. Isso é uma conquista extraordinária. Agora, em apenas 2 meses, ele pode se tornar tão grande e bonito quanto a louva-a-Deus orquídea à sua frente, desde que consiga sobreviver. Afinal, as louva-a-Deus são animais que costumam se devorar entre si. No entanto, não há como que se preocupar, pois geralmente são apenas os menos sortudos que são devoradores. Mesmo quando seus corpos já estão deteriorados, os salmões nadam contra a corrente para retornar ao local onde nasceram. Somente ao voltar à sua terra natal, eles podem garantir a continuidade da espécie. Todo setembro é a época de reprodução dos salmões. Mais de 500 milhões deles se reúnem no oceano, enfrentando milhares de quilômetros para voltar aos rios. Como habitantes do mar possuem a habilidade de navegação mais incrível da natureza, eles não precisam de qualquer auxílio para encontrar o caminho de casa em um mar de 180 milhões de quilômetros quadrados. Ao entrarem nos rios, os salmões param de se alimentar e enfrentam o primeiro desafio: galinhas e ursos pardos famintos, que aguardam há um ano. Muitos exaustos após longas jornadas, não conseguem continuar e são eliminados. Nesta etapa inicial, os sobreviventes continuam nadando contra a corrente, mas os desafios aumentam. Acostumados ao mar, suas células da pele não se adaptam à água doce. A pele começa a descamar e parasitas se instalam. Cerca de 90% dos salmões são eliminados nesta fase. Após sucessivas etapas de seleção natural, poucos permanecem vivos. Para chegar à terra natal com a pouca energia restante, os salmões produzem grandes quantidades de hemoglobina, tornando seus corpos vermelhos. Assim, transformam energia em força para avançar. Após meses de longa viagem, chegam ao local final de desova, mas enfrentam ursos que os perseguem. Para os ursos, os salmões são a principal fonte de gordura para sobreviver ao inverno. Eles se alimentam apenas dos ovos e da pele dos peixes. Os salmões restantes alcançam seu destino final, o lugar onde nasceram e onde suas vidas terminarão. As fêmeas cavam buracos na areia com a cauda e depositam os ovos, enquanto os machos fecundam. Depois de tudo isso, o salmão, exaustos, afundam no rio. Seus corpos se decompõem, fornecendo nutrientes para os filhotes recém-nascidos, que eclodiu em 2 a 3 semanas. Os filhotes sobrevivem primeiro na água doce, antes de retornar ao oceano. No futuro, seguiram o mesmo caminho que seus pais,
percorrendo a magnífica jornada de volta à origem, no ciclo de vida repleto de desafio, resistência e perseverança. Quando um pequeno girino é capturado por uma sanguessuga aquática, todo o seu sangue é sugado. Este girino recém-nascido é, na verdade, a forma larval de um sapo. Durante a noite, eles se escondem nas profundezas da água. Quando o sol nasce, os girinos começam a atravessar o lago em direção à superfície, onde a água é mais quente. De algumas centenas reúnem-se aos milhares e nadam para as áreas rasas e ensolaradas. A água próxima à superfície é cerca de 5 graus mais quente e isso acelera seu crescimento enquanto se alimentam. Quando o sol se põe, os girinos voltam ao fundo seguro do lago, repetindo essa rotina todos os dias. Durante o restante do tempo, dedicam-se a se alimentar para crescer e evoluir rapidamente. Tudo parece tranquilo, mas o lago está cheio de perigos. Uma das ameaças é a larva da libélula, que também vive na água antes de atingir a fase adulta. Elas são predadoras rápidas e usam suas mandíbulas extensíveis para atacar com uma velocidade impressionante, deixando os girinos sem chance de escapar. Além disso, nas áreas rasas há sanguessugas cegas que se arrastam pelo fundo em busca de girinos distraídos enquanto se alimentam uma vez capturados. Não conseguem escapar e seu sangue é completamente sugado. Apesar desses perigos, o número de girinos consumidos é relativamente baixo e não compromete a sobrevivência do grupo. Assim, os girinos continuam sua rotina diária, trabalhando arduamente para crescer. Algumas semanas depois, eles evoluem, desenvolvendo patas e perdendo a cauda, começando a adquirir a forma de pequenos sapos já transformados. Os pequenos sapos começam sua jornada em direção à terra firme. Contudo, a transição para o ambiente terrestre também apresenta novos desafios. No caminho, encontram predadores como a cobra do céu, que se alimenta de pequenos anfíbios. Apesar de algumas perdas, a grande quantidade de sapos garante que o grupo sobreviva. Aqueles que conseguem chegar ao bosque iniciam sua vida terrestre. Durante os próximos 4 anos, viveram na floresta, até atingirem a maturidade, quando retornarão ao lago para reproduzir e dar continuidade à espécie.